Ciao ragazzi, estou de volta, reta final, nossa última etapa, o último vídeo da nossa minissérie de 4 sobre a AIRE, Anagrafe dos Italianos Residentes no Exterior, Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Hoje, nossa etapa final, nosso vídeo final. Espero que seja mais breve que os demais, porque os outros foram bastante pesados. Agora é a finalização de tudo. Então vamos já dar prosseguimento sem mais delongas. Na tela, vocês estão vendo uma reprodução do documento que foi produzido pelo site da Farnesina logo ao fim do seu cadastro completo, do preenchimento do módulo completo, como a gente diria em italiano, ou seja, daquele formulário que o site apresentava para se fazer a richiesta di iscrizione all'AIRE. Ao final daquele procedimento todo que nós fizemos ao longo do nosso terceiro vídeo da série, anterior a esse, vocês foram preenchendo comigo todo um formulário, um módulo, como a gente diz em italiano, justamente para no final chegarmos no site, ter um botão, e aí esse botão a gente apertava e descarregava um PDF. Eu estou aqui com a reprodução de um PDF. Logicamente, está com essas manchas que vocês estão vendo, porque eu estou protegendo os dados da pessoa para quem eu fiz. Mas o documento que vocês vão ter acesso é exatamente um PDF como esse. Perfeito? Então vamos ver como ele se apresenta para você, como ele vai se apresentar para você. Ele vem lá em cima, Consulado Geral da Itália em São Paulo, requisição de inscrição AIRE, Anagrafe dos Italianos Residentes no Exterior. Esse documento, independentemente se você fez todo o procedimento de preenchimento do módulo, usando o site da Fast It em português, quando chega o momento de emitir esse documento, ele está todo em italiano, porque obviamente é um requerimento que você faz à autoridade italiana e a língua nacional é o italiano. Então eu vou fazer uma breve tradução aqui para você entender do que se trata. É uma síntese de tudo aquilo que você fez no nosso vídeo anterior, que você preencheu, e você vai checar esses dados, certo? Então aqui consta o seguinte: o subscrito, aquele que está assinando o documento, vai ter o seu nome aqui como requerente, nascido na cidade de tal, vai estar aqui no Brasil, esse il, logo da sequência, vai ter a data de nascimento sua, então aqui vai constar seu nome, aqui a sua cidade de nascimento no Brasil, e aqui a data de seu nascimento. Ciente das sanções penais, no caso de declarações falsas, não verdadeiras e falsas nos atos, ou seja, aquela questão de você sempre estar ao lado da verdade, já ser cidadão italiano, já ter a documentação ok, no caso, a sua certidão de nascimento e a sua certidão de casamento, se você casado for, já transcrita num comune italiano, por vários métodos que nós já discutimos no vídeo passado. Então, sob essas penas da lei, que lei é essa, né? Esse decreto 76, o artigo 76 do decreto 445 de 28 de dezembro de 2000. E informado que os dados fornecidos serão utilizados nos termos desse decreto-lei, ou seja, nos termos do decreto-lei que regulamenta a inscrição dos italianos no exterior, ok? Ou seja, seus dados estão protegidos, são dados privados, declara que é residente no seguinte endereço no Brasil. E aí vem aqui tudo bonitinho, né? O seu endereço rua ou praça, vai ter o número, o nome da cidade, aqui do lado de cá, o seu CEP vai estar aqui, o seu estado aqui, o seu e-mail principal aqui, o seu telefone aqui, seu e-mail secundário, que é aquele que você forneceu ou do seu cônjuge, companheiro, companheira, ou do seu irmão, ou da sua irmã, ou do seu pai. Telefone secundário, a mesma coisa, o telefone do seu cônjuge, companheiro, companheira, pode ser do irmão, alguém bastante próximo. Último caso do pai ou da mãe. Nome do seu pai, nome e sobrenome da sua mãe, que virá aqui, porque você preencheu o formulário com o nome dela de solteira. Você deve se lembrar do vídeo passado. Se não se lembra, olha o card aqui, volta lá no vídeo de número 3 da nossa série. Ok? Seu estado civil, o seu título de estudo, que a gente já sabe, né? Seu grau de instrução, já vimos isso, como preencher isso também no vídeo anterior. Vamos seguindo com também o local que você se casou ou contraiu sua união estável,
nação, né, o país, provavelmente será Brasil aqui, a cidade em que você eventualmente contraiu matrimônio ou união estável estará aqui. A data, se você casado for, do seu casamento ou do contrato de união estável, a sua profissão e aqueles dados que a gente deixou em branco. A presença de outra cidadania que você não preencheu, vai estar aqui em branco, pode observar. Chegada a sua data de chegada na circunscrição consular, você também não é imigrante, emigrante italiano, saindo de lá, imigrante italiano no Brasil, não vai estar custando nada aqui. E a sua proveniência, de onde você veio quando você imigrou para o Brasil e emigrou da Itália, e de que país você fez isso. Isso aqui não estará preenchido no caso da maioria de vocês que estão me assistindo aqui. Esse ano de prima immigrazione proveniente da altra cittadinanza, data di arrivo, nella circoscrizione consolare e Stato, não serão preenchidos a maioria de vocês. O único caso em que isso deverá ser preenchido, eu já disse no vídeo passado, deem uma olhada lá, é no caso da pessoa que fez o reconhecimento da sua cidadania administrativamente morando num comune italiano. Então, efetivamente, você tem residência naquele comune. É como se você tivesse nascido ali. Então, nesse caso, você vai ter que colocar esses dados de emigração da Itália e de imigração no Brasil. E eu já expliquei como fazer isso lá no vídeo passado, ok? Nosso terceiro vídeo da série, penúltimo vídeo. Seguindo aqui, e pede para ser inscrito na Anágrafe dos Italianos Residentes do Exterior. Na Anágrafe de onde? Do comune de minha última residência na Itália, ou o comune de origem dos meus genitores ou dos meus antepassados. E também eu informo que eu vou receber o cartão eleitoral, né, os cartões, né, o título de eleitor do comune, é o mesmo comune que você escreveu aqui em cima. Tá? Você pode observar que aqui a gente começou com C e com C, no caso desse meu exemplo, eu até deixei os Czinhos aqui de propósito, para vocês verem que é o mesmo nome de comune. Só esclarecendo mais uma vez, nunca é demais falar, qual é esse comune de última residência em Itália? Então, a gente tem 3 situações, pelo menos, que eu me recorde agora, em que você tem a sua cidadania reconhecida. A primeira é se você faz administrativamente em território italiano, residindo numa cidade italiana. Então, o seu comune de última residência foi aquele onde você fez o procedimento de reconhecimento da sua cidadania através de um processo administrativo, ok? Você residiu lá. Então, você vai colocar o nome desse comune e também como comune, como local eleitoral, esse mesmo comune. No entanto, se você obteve a sua cidadania, se teve o reconhecimento dela via consulado administrativamente, ou se sem sair do Brasil você contratou um advogado na Itália para fazer o processo judicial de reconhecimento da sua cidadania lá, independente do fundamento desse processo judicial, se for por linha materna ou mesmo naquele procedimento contra a ilegalidade das filas nos consulados do Brasil, nesse caso, as suas transcrições de nascimento e de casamento, ou seja, o espelho italiano das suas certidões de nascimento e casamento brasileiras, estarão inevitavelmente no comune de onde proveio o seu antepassado italiano, que é onde você foi lá buscar a certidão de nascimento dele para dar início a todo o procedimento de reconhecimento da cidadania. Então, quando se fala assim, o comune de origem dos genitores, é justamente isso, não é só dos genitores, não é só dos seus pais, o comune de origem dos seus antepassados. Vai ser a mesma coisa, vamos colocar sempre os dois aqui iguais. Então, nesse caso que eu falei de quem obteve a cidadania por via judicial ou pelo consulado, o seu comune de referência não é um comune onde você tenha residido. Cria-se ficticiamente, digamos assim, a ideia de que você está atrelado, de que você nasceu, entre aspas, naquele comune de onde proveio o seu antepassado, onde estão, inclusive, os registros dele. Ok? Então, é isso que você tem que preencher aqui. Logo em seguida, vem a lista de familiares na mesma residência. Vai ter esse item para você, em que vão estar refletidos os dados do seu cônjuge, companheiro ou companheira, e também dos filhos que moram com você, menores, sempre. Porque maiores, eles têm que fazer a própria ficha de inscrição deles na AIRE, ok? Então, se você já tiver filhos maiores, que quando menores foram reconhecidos cidadãos italianos, porque isso é fundamental, e eventualmente até hoje você não fez a sua inscrição no AIRE, você vai fazer a sua e o seu filho maior, mesmo que more no mesmo ambiente que você, vai fazer a dele. Ele passa a ter uma esqueda anagráfica própria, uma ficha anagráfica própria, ok? Maior de idade é igualzinho você, é um outro departamento, ele tem que fazer o próprio requerimento de inscrição dele. Agora, os seus filhos menores não, se já estão
com as certidões de nascimento deles transcritas lá no Comune Italiano, que é provavelmente o seu mesmo Comune de referência, você vai colocar aqui os dados deles. Aliás, já colocou, né? Isso aqui só está refletindo o que você fez lá preenchendo o módulo no vídeo anterior. Então, aqui você vai checar os dados do seu cônjuge, companheiro e dos seus filhos que moram com você. Nesse caso aqui nosso, não vai haver um espaço em uma parte desse documento refletindo os dados de um filho seu que more fora da sua, que seja menor e que more fora da sua casa. Mas vai ser o mesmo tipo de dado que vai constar para os filhos que moram na sua casa, ok? Vamos seguindo, então. Aqui você vai ter a qualificação do seu cônjuge ou do seu companheiro ou companheira em união civil. Vai ter nome, sobrenome dessa pessoa, o gênero, sexo, feminino aqui no caso, o estado civil que vai coincidir com o seu, no caso aqui é casado. Temos aqui então agora dados de nacionalidade, né, de naturalidade do seu cônjuge, lugar de nascimento dele, data de nascimento, o Brasil aqui no caso, o país onde o seu cônjuge nasceu, aqueles dois dados indicando o último local de residência do seu cônjuge na Itália e o lugar onde está transcrito o nascimento dele. Isso aqui só estará preenchido, e aqui no caso não está, obviamente, se esse cônjuge seu já for cidadão italiano reconhecido. Depois os dados de filho. Então temos filho 1 e filho 2, vou mostrar só o filho 1 para vocês. Nome, sobrenome, gênero, estado civil, se com certeza é criança, né, menor de idade, é celibe para menino, tá? Para o seu filho homem, escreve celibe, quer dizer solteiro homem, e nubile é solteira mulher. Já está aqui constando a cidadania italiana, porque nesse caso você já teve a transcrição, no meu caso aqui, nós já tivemos a transcrição dos nascimentos desses menores lá na Itália, então já colocamos que a nacionalidade dessa pessoa é italiana, data de nascimento, cidade de nascimento, país de nascimento, a mesma coisa que aqui no cônjuge, o comune de última residência, que é aquele onde estão os atos de nascimento, né, a certidão de nascimento dos filhos, o mesmo, a transcrição de ato de nascimento, idem, o mesmo comune, nome e sobrenome do pai, nome e sobrenome da mãe da criança, de solteiro, né, de solteira, ok? A mesma coisa vai acontecer com o filho 2, nem vou perder muito tempo com isso, só vou rolar aqui a tela para a gente ver o finalzinho do documento. Ótimo. E está aqui o final do documento. Vocês podem ver que esse documento foi escaneado por mim. Eu usei um aplicativo de celular, né, o Camp Scanner. Tá? Então, foi um documento que eu baixei através daquele botão lá no site do Fast It, certinho? Nós baixamos, imprimimos e assinamos. Então, olha lá, tem a data em que ele foi gerado, essa data é automática. Aqui vem firma e um traço para você assinar, e em cima vem o seu nome de requerente. Então, vai ter o seu nome de requerente aqui impresso, onde eu protegi aqui os dados, e embaixo você faz a assinatura. Você pode ver até que tem uma perninha aqui da assinatura aqui da pessoa que fez, tá? E aqui, se você tiver cônjuge, companheiro em união civil, ou seja, companheiro homoafetivo, casado ou em união estável segundo a lei brasileira, simplesmente está em união estável lá para a lei italiana, ele vai assinar aqui, convivente de fato, seu companheiro ou companheira que vive com você, num casal heteroafetivo, homem e mulher, e que não tem a formalização do casamento, não tem, independente de ter também um contrato de união estável, a pessoa assina aqui, vai ter o nome dela aqui, que você já preencheu quando fez o módulo, e a assinatura dela aqui. Esse é o documento. O que nós vamos fazer com esse documento? Uma vez assinado, nós vamos escaneá-lo de novo, sempre com o cuidado de ter, no máximo, 1 mega de tamanho. Existem inúmeras maneiras para ir trabalhando o documento até que ele saia com esse limite. Não adianta você tentar colocar um documento com 1.1 mega, porque o sistema não vai acatar. Você tem que se desdobrar aí, use os meios que você tiver, pegue informações com as pessoas que você puder, alguém que possa te ajudar, ou mesmo na internet, de como é que você vai gerar esses documentos num tamanho pequeno, até no máximo 1 mega, ok? Então, esse vai ser o primeiro documento que você vai escanear, gerar um arquivo, um file, de até no máximo 1 mega. Ele representa o quê? O que é esse documento? É o seu requerimento de inscrição na Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. Perfeito? E vamos agora voltar para o site. Uma vez que você já escaneou isso aqui, colocou num arquivo de no máximo 1 mega, você vai criar também um segundo arquivo. Com o quê? Você vai pegar os seus documentos de identificação, e os do seu cônjuge e os dos seus filhos,
Coloque em cima de uma folha A4, ou embaixo de uma folha A4, em cima de um scanner, escaneie todos dentro de uma mesma folha de PDF. É isso que eu estou querendo dizer. Quais os documentos que convém você utilizar para se identificar? Você ainda não tem documentos italianos, né? No máximo você tem a sua certidão de nascimento italiana e de casamento, que não é obrigatório juntar aqui. O sistema não pede. Então, dentro desse documento, na primeira folha, você ajeita direitinho os documentos ali. Os documentos aceitos para os adultos pode ser a carteira de motorista, CNH, desde que ela esteja no prazo de validade. Para os menores, convém que sejam os RGs também, desde que estejam dentro do prazo de validade. Você coloca todos eles de frente numa folha, escaneia aquela primeira folha, prossegue escaneando uma segunda folha com o versos desses documentos. E você tem que fazer essas duas páginas, a frente e o verso desses documentos juntos, os seus, do seu cônjuge, quer dizer, documento de identificação, né? Carteira de motorista ou RG para os adultos e RG para as crianças, como eu disse. Você tem que compilar isso dentro de um arquivo de imagem que não pode passar de 1 mega também. Pode ser PDF, pode ser JPG. Eu recomendo que você faça tudo em PDF, ok? E o terceiro documento que você vai fazer, vai anexar também num arquivo próprio, é uma conta de luz, uma conta de energia, uma conta de gás, por exemplo, contas de consumo da sua casa em que conste o seu endereço residencial. Pode estar no seu nome, no nome do seu cônjuge, em último caso, no nome dos seus pais, se você ainda é jovem, não é casado e mora com os pais. Nesse caso, eu te recomendo fortemente que você ache alguma conta de consumo que você recebe no endereço dos seus pais. É mais seguro, ok? Porque não estão no seu nome esses comprovantes de residência. Então, você vai juntar um comprovante de residência num arquivo que não passe também de 1 mega. São 3 arquivos, portanto, que a gente vai fazer o upload no sistema. Como é que nós estamos aqui? Deixa eu explicar para vocês. Eu já fiz o upload dos 3 documentos nesse caso. Que página é essa aqui? Só para vocês entenderem. Lembra que eu falei que vocês poderiam interromper o procedimento antes de fazer o upload para fazer tudo que vocês necessitam para imprimir o requerimento, escanear, assinar, escanear o requerimento, escanear os documentos num segundo arquivo, escanear o comprovante de residência no terceiro arquivo? Como eu chego nessa tela aqui, então, para prosseguir com o sistema? Você entra no site FastEat, que você já tem o endereço, vai ter lá o campo de login, coloca seu usuário ou seu e-mail principal e a senha, e você vai ver logo a hora que você logar, que logo no começo do site, logo embaixo daquela faixa azul que tem lá em cima com os itens que o site te permite trabalhar, o FastEat, você vai ver que tem uma tarjinha bem visual, que vai estar indicando o número do processo administrativo que você está fazendo do requerimento de inscrição no AIRE. É só clicar no link dele, é um link que ele tem, também tem uma seta logo na frente, você pode apertar essa seta, ele vai cair nessa página aqui. Essa página aqui, a parte de cima dela, que não está aparecendo aqui nessa parte, ó, nada mais é do que aquele começo da última tela que a gente teve no vídeo passado, no terceiro vídeo da série, onde tem o botão para você abaixar, para você fazer o download do requerimento de inscrição no AIRE. Se você for rolando a tela, você observará que chega um momento aqui, ó, que vai tratar dos documentos anexados ao requerimento. E vai haver aqui 3 formulários pequenininhos, 3 links, e o primeiro com 3 informações, assim, 3 mensagens. Então, a primeira mensagem vai falar assim: anexe o seu requerimento de inscrição. É o primeiro documento a ser anexado. Então, você vai lá, pega o arquivo que você já salvou, você já imprimiu o requerimento, já assinou e já escaneou, você pega o seu requerimento, a sua richiesta, tá? Já assinada, eu coloquei o nome da pessoa aqui e chamei o arquivo de richiesta AIRE firmata, quer dizer, requerimento do AIRE da AIRE firmado. O tipo do arquivo está aqui, ó, AIRE, ok? E observe a questão de dimensão, ó, 977 mil kbytes, o que quer dizer que é 1 megabyte. 977 mil kbytes, 935. Então, é 977 kbytes, está um pouquinho menos de 1 megabyte. Por pouco eu não tive que trabalhar um pouco mais esse requerimento aqui para ele não ficar mais compacto em termos de tamanho de arquivo. Tá? Então, 977 que você está vendo aqui, 977 kbytes, quase um mega. Eu bati na trave aqui, certo?
Depois que você carrega o documento, você tem até como fazer o download dele de novo, para ver exatamente se você juntou o que você tinha que juntar. Tá aqui do lado. Depois ele vai te apresentar uma mensagem falando para você juntar os documentos de identidade. Então, eu criei um PDF aqui, eu fiz tudo em PDF, tá? Poderia ser em JPG, eu prefiro fazer PDF. Coloquei o arquivo com o nome da pessoa e a expressão identidade, em italiano, identità, e tá lá, ó, tipo do documento, tipo do documento, tipo do arquivo, é o documento, ou seja, os documentos de identidade. Nesse caso aqui, eu me desdobrei e consegui fazer com que a imagem de todos os documentos do pessoal em 2 páginas, né, em 2 folhas, de um PDF, ficasse em 357K. Então, eu tenho aí 1/3 só do espaço que seria admissível, o tamanho de arquivo seria admissível a gente colocar. Então, aqui não bati na trave, não. Aqui eu fui bem tranquilo. Também, uma vez que você subir, depois você pode fazer o download para checar se você fez direitinho. Terceiro documento é sua conta de consumo. Em italiano a gente chama os boletos de bolletta, né? E energia é energia mesmo. Eu coloquei aqui a conta da CPFL, né? Da prestadora de serviços de energia elétrica, coloquei o nome da pessoa, fiz o arquivo bonitinho em PDF e está lá que o tipo de documento é prova de residência. Então é nessa ordem que você tem que juntar. O próprio sistema fala, junte agora o seu requerimento. Depois que você juntou ele, que você fez o upload dele, o próprio sistema vai pedir, junte agora a cópia dos seus documentos de identidade, e assim você faz o upload. E por fim, junte agora o seu comprovante de residência, você junta o comprovante de residência, ou seja, faz o upload do comprovante de residência. Tá tudo ok aqui? Tá tudo bonitinho? Agora é o último passo que você vai ter que fazer dessa longa série de vídeos. Apertar aqui no Inviare la richiesta, ou seja, enviar o requerimento. Nesse caso, já está tudo aqui alegato, que a gente fala, né, anexado, foi tudo feito upload. O próprio sistema está acusando aqui para mim, richiesta inserita com sucesso, ou seja, o requerimento foi inserido com sucesso, bem sucedido. Você vai ter que apertar aqui para isso. Pode ver que a tecla está vermelha para mim, é porque eu já não posso enviar de novo. Eu só poderia trabalhar com o cancelamento, que ninguém é louco de fazer isso, né? Ou voltar à página inicial. Então, depois que vai estar azul também aqui para você clicar. Você clica, depois que for enviado, esse botão vai ficar vermelho e inativo. Você não vai conseguir enviar outro pedido. E aí o sistema vai acusar que o requerimento foi inserido com sucesso. Perfeito? Uma vez que você faz isso, você pode apertar volta para home, ou rola a barra lá para cima e você vai ver que vai surgir uma informação de que a sua richiesta foi apresentada. Vamos dar uma olhada. Direitinho, Richiesta de inscrição AIRE. Ele vem aqui com uma síntese dos seus dados anagráficos, que você já sabe muito bem. E aqui está, o estado atual da richiesta, do requerimento é apresentado. Ou seja, você cumpriu o seu dever legal de requerer a sua inscrição na Anagrafe dos italianos residentes no exterior. Em seguida, se encontram os dados do requerimento. Esse é o seu número de protocolo. No meu caso, esse é um número de protocolo. Aqui vai constar um número parecido para você. A data em que você fez o requerimento e a hora, segundo a hora de Londres, né, a hora de Greenwich. O tutorial em si sobre o que fazer acaba aqui. Vou só acrescentar umas pequenas explicações de o que vai acontecer daqui para diante. E eu vou falar disso pautado na experiência que eu tenho aqui no consulado de São Paulo, ok? De consulado para consulado vai variar um pouco. No meu caso, por exemplo, quando eu fui fazer a minha inscrição, do momento em que eu apresentei, da data em que eu apresentei, né, que apareceu aqui o famoso presentata, até o momento que o consulado entrou em contato comigo, foram aproximadamente 6 meses. No meu caso, demorou um pouco, tá? Então, não se espante se isso acontecer com você. O que acontece quando você apresenta essa richiesta é que ela vai para uma fila virtual e respeita uma ordem de chegada que o sistema atribui. Então, você está naquele lugar da fila. O funcionário encarregado do consulado de competência para responder por você, ele vai respeitando essa fila até chegar em você. Quando ele chega, ele analisa a forma que você apresentou, compilou, né, o módulo, como a gente fala em italiano, ou seja, que você preencheu o formulário, checa se está faltando algum dado, se não está.
se existe algum dado conflitante, certo? Se estiver, checa os 3 documentos que você juntou se estão satisfatórios de acordo com a lei italiana. Se estiver tudo ok, em torno de 6 meses aí foi o meu caso, mas eu já passei por uma situação também, eu tenho um amigo, inclusive, que no caso dele demorou em torno de 3 meses só, tá? Então isso varia de acordo com a época do ano que a gente se encontra no seu próprio consulado, não tem o que fazer, tá? Então, de 3 a 6 meses a gente tem aí como média. 3 o meu amigo, no meu caso durou 6. 6 meses depois, no meu caso, chegou aqui para mim um e-mail do funcionário do consulado. Um e-mail, você pode observar que ele vai ser certificado, vai ter o endereço do consulado direitinho. Esse e-mail virá em italiano, certo? Se você tiver dificuldade, usa o Google Tradutor para traduzir e entender. E ali ele vai informar que a sua requesta, a prática foi concluída, o seu requerimento, a sua requesta está ok, e estando ok, ele informa que enviou a sua requesta, o seu requerimento e os seus documentos para o Comune Italiano de referência, onde você tem as suas certidões de casamento e nascimento registradas. Por quê? Aí é que vem um detalhe. O papel do consulado nesse procedimento é só o de checar se você fez, aqui dentro do site do Ministério das Relações Exteriores, o requerimento adequadamente e juntou os documentos indispensáveis para aquilo. Ele analisa e dá um ok falando, ó, esse procedimento está perfeito, está concluído, não tenho que corrigir. E ele manda isso lá para o Comune, porque no Comune existe um setor que é chamado Ufficio Anagrafe. E o funcionário desse Ufficio Anagrafe, o que é o Comune? É a prefeitura da cidade de onde veio o seu antepassado, da cidade onde você tem registrado suas certidões. Esse funcionário ele fica incumbido de inscrever o seu nome e o dos seus filhos menores, inclusive do seu cônjuge independente de ser cidadão italiano, na lista AIRE, na lista de italianos residentes no exterior. E por que isso no Comune? Porque não se esqueça que, para todos os efeitos, você existe para o Comune, você, entre aspas, nasceu e se casou no Comune. O Comune tem todo um dever de providenciar e informar o número de habitantes deles para o governo central italiano, porque é assim que é feita a repartição de dinheiro para fins de educação, saúde, etc. e tal. Então, quando você, que é um cidadão oficialmente inscrito lá, entre aspas, residente lá, comunica que reside aqui, o Comune tem que ter isso numa lista central dele, falando, olha, esse cidadão que é originário daqui, ou que tem os seus documentos aqui, o seu nascimento, o seu casamento, ele, na verdade, não reside aqui, ele está residindo no exterior, lá na jurisdição do Consulado de São Paulo. E eles te inscrevem na lista, entendeu? AIRE. É isso que é o AIRE no final das contas. É uma lista de italianos de cada comune italiano que não está residindo naquele comune, que reside em alguma circunscrição consular. Perfeito? Assim feito. E o que o consulado diz nesse e-mail para você? Olha, sua prática está ok, eu enviei para o Comune, e aí ele lava as mãos. Na mensagem ele coloca, a partir de agora que eu enviei com o Comune, toda e qualquer demora não é por nossa conta consulado. Você tem que monitorar isso junto ao seu Comune italiano. Tá? Na grande maioria dos casos, você não precisa monitorar nada. Tá? Os comunes geralmente nesse aspecto são eficientes. O que acontece... No meu caso, o meu Comune é muito eficiente. No meu caso, quando o funcionário do consulado me mandou esse e-mail dizendo, a partir de agora eu lavo minhas mãos, o problema é ter eu lá com o Comune se demorar para fazer a sua inscrição no AIRE, o meu Comune em 3 dias me mandou um e-mail. E nesse e-mail constavam 2 PDFs, um para mim e um para o meu filho menor, certo? Dizendo que nós estávamos formalmente inscritos na AIRE, a partir daquele momento, num determinado número, a gente está numa determinada posição naquela lista, ou seja, a sua situação de residente no exterior, especialmente aqui nos consulados brasileiros, está ok. O meu demorou 2, 3 dias. Tem alguns que demoram uns meses. Se você tiver problemas com essa demora, não vai ter jeito, você vai ter que dar um jeito de se comunicar com esse Comune, escrevendo, no mínimo, achando um e-mail institucional dele numa página oficial do Comune na internet, você procura lá o e-mail do Ufficio Anagrafe, o nome do responsável, escreve esse e-mail, se tiver dificuldades com o italiano, escreve em português, usa o Google Tradutor para verter isso para o italiano, solicitando informações sobre a inscrição sua e dos seus filhos, que você vai identificar no e-mail,
na lista AIRE. Eles demoram um pouquinho, mas respondem, aí você consegue colocar coisa para funcionar. Por que eu estou falando isso? No caso do meu Comune, como eu disse, foi muito rápido. Em algum caso pode dar uma encrespada, você ter que fazer esse tipo de comunicação pessoal através de e-mail com o funcionário do Fitch Anagraph. Por quê? Você só vai poder usar os serviços do consulado, leia-se, principalmente a expedição do tão sonhado passaporte Marsala, entre aspas, vermelho, depois que você estiver inscrito na AIRE, lá pelo Comune, ok? Quando o Comune fizer esse procedimento de transcrever, a pedido do consulado, o Comune fizer essa transcrição e te informar. Geralmente eles fazem o que fizeram comigo, mandam para você por um e-mail ou PDF informando, você está inscrito na lista, na posição número tal, certo? Quando o Comune faz isso, se você voltar aqui ao FastIT, você vai observar que o FastIT vai estar defasado. Vai continuar só com a informação apresentada ou concluída e não tem nenhum elemento de que o Comune atualizou lá e aqui no FastIT. Isso é muito comum acontecer, comigo aconteceu. Está atualizado no Comune, não está atualizado no FastIT, mas isso não é problema, porque se você precisar usar os serviços do consulado, o consulado tem uma lista paralela e o Comune já informou o consulado que você está com o AIRE ok, certo? Então, o consulado já tem seus dados e o AIRE, o Comune lá no setor, né, no setor de Anagraph, já está com o seu nome na AIRE. Se o Comune te comunicar, acabou. Você já pode fazer os procedimentos para agendar o seu passaporte, tá? Você guarda os PDFs que o Comune te enviou. Se alguém no consulado questionar, mas você já está inscrito no AIRE? Olha, tô sim, você manda o documento mostrando que o Comune já informou sua inscrição no AIRE. Se tiver alguma falha de comunicação, o consulado checa com o Comune fala, ok, mas isso é mesmo, o documento que ele mandou é legítimo, é original. E aí o consulado libera o serviço para você expedir o seu passaporte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e sanado a maior parte das suas dúvidas. Para não perder o costume, eu peço a você que se você gostou desse conteúdo e entende ele relevante, deixe um like aqui no nosso vídeo, compartilhe com outros cidadãos italianos, outros concittadini nossos, concidadãos nossos, que possam ter problemas para fazer isso aqui, que tenham dificuldades, que não desejem ter que contratar serviço de terceiros para fazer uma coisa que está ao nosso alcance, não é difícil fazer. Então compartilhe com essas pessoas e também inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e eu encerro essa série por aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo os seus comentários, eu vou ter o maior prazer para responder, inclusive se essa dúvida der origem a um novo, for digna de um novo vídeo, eu faço esse novo vídeo, um tema que for de interesse de vocês.